A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E o que nós temos visto até hoje, estando ainda no primeiro módulo, lembrando que nós vamos ter quatro módulos falando sobre a geração da vinda de Jesus. Ainda no primeiro módulo, nós estamos abordando como existe um período de 7.000 anos sendo anunciado ao longo de toda a Escritura. Então, nas mais diversas figuras, nas mais diversas colocações bíblicas, a gente percebe esse intervalo de 7.000 anos. 6.000 anos de trabalho, o sétimo, o descanso. 6 milênios onde o homem está debaixo da escravidão do pecado, mas na virada do sexto para o sétimo, nós vemos ali um toque de trombetas, proclamando libertação, proclamando restituição, proclamando perdão das dívidas, para reinarmos com Cristo no sétimo milênio. Então, existe toda uma revelação nas Escrituras. E hoje nós vamos ter a nossa aula de número 12, de cerca de 40 aulas que a gente vai ter ainda falando sobre esses 7 milênios onde a gente vê os tempos determinados de Deus. E hoje eu quero falar sobre os 144.000. E talvez você de cara diga, mas Thiago, isso me surpreende. O que os 144.000 tem a ver com a geração da vinda de Jesus? Ou o que os 144.000 tem a ver com esse período que a gente está estudando de 6 milênios e o sétimo reinando com Cristo? Então, se isso por si só já te deixa curioso, eu quero te convidar para me acompanhar nesta aula, porque tem muita revelação. Então, eu quero começar a ler para vocês pelo menos 2 textos hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os 144.000. E eu quero mostrar como esse número, ele é um número profético que está associado ao período desses 6 milênios e a virada para o sétimo. Assim, fica comigo até o final desta aula que com certeza no final você vai ter muita revelação. Hoje vamos falar dos 144.000 e os 6.000 anos da humanidade. Esse é o tema da nossa aula. O texto que eu quero ler neste momento é o texto de Apocalipse 7, onde aparece esses 144.000. O texto de Apocalipse 7 vai dizer o seguinte para nós. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado na testa os servos do nosso Deus. Selado na testa os servos do nosso Deus. A gente até já falou um pouco sobre isso, né? No módulo passado, quando a gente falou da marca da besta e do selo de Deus. A gente falou um pouquinho sobre esse assunto também. E ouvi o número dos selados, era 144.000. Grave esse número, 144.000. De todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, então teve 12.000 selados, da tribo de Ruben, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Asser, 12.000 selados, da tribo de Naphtali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, e da tribo de José, 12.000 selados, e da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Então, de cara, aqui nós temos o primeiro texto falando sobre os 144.000 selados na testa.
Um detalhe para quando você for estudar é que esse texto ele tem um paralelo com Ezequiel, porque lá em Ezequiel também vai aparecer, se eu não me engano, no capítulo 9, um homem vestido de linho com estojo de escrivão e ele está selando na testa os servos de Deus, aqueles que gemem por causa das abominações que eram causadas. Então, nós temos aqui revelações que são muito profundas. Detalhe, aqui fala de 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Muitas interpretações já surgiram sobre esse assunto. Por exemplo, existem irmãos nossos que vão dizer que esses 144 mil são apenas 144 mil judeus ou israelitas segundo a carne, que serão levantados por Deus na grande tribulação depois que a igreja for arrebatada. Existem pessoas que dizem que esses 144 mil são pessoas que vão ser salvos só das 12 tribos de Israel, que são tribos literais. Existem até seitas que dizem que dentro da sua seita, só 144 mil pessoas seriam salvas só da sua igreja. Então, existem as mais diversas interpretações acerca de quem são esses 144 mil. Hoje, no vídeo, eu não vou explorar todo esse assunto sobre os 144 mil, porque a gente vai ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada só para falar dos 144 mil. Mas, se você quiser saber mais, eu vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui embaixo, ou lá no nosso canal Graça e Conhecimento tem uma playlist chamada 144 mil, onde já tem algum conteúdo para você já ir aprendendo mais sobre esse número. Hoje eu quero me deter apenas a falar como essa revelação dos 144 mil está associada a 6 mil anos. Mas daqui a pouco eu vou voltar a tocar nesses textos. Porém, antes de falar, eu quero ler também Apocalipse 14, porque Apocalipse 7 e Apocalipse 14 são dois textos do livro do Apocalipse que falam diretamente desse número 144 mil. Não são os únicos no livro do Apocalipse, mas são os dois principais. Então vamos ler agora Apocalipse 14. Apocalipse 14 vai dizer o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulher, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora eu quero fazer aqui um comentário sobre Apocalipse 7 e sobre Apocalipse 14, tá? Onde tem esses dois textos. E eu vou fazer o seguinte, para a gente fazer esse comentário, eu vou até colocar um slide na tela de uma aula que eu dei há uns 3 anos atrás, acho, que é esse slide aqui. Se você quiser assistir esta aula, basta clicar aqui neste link quando você baixar o PDF, que vai ter, clicando nesse link, ou senão lá no canal Graça e Conhecimento também tem esse vídeo, tá? Quando a gente olha para esse grupo de pessoas que está sendo chamado de os 144 mil, nós precisamos entender algumas coisas. Que os 144 mil, eles estão completamente conectados com outros 3 assuntos. Inclusive um deles eu nem coloquei nesse slide quando eu fiz. Mas basicamente os 144 mil, eles estão associados com a Nova Jerusalém. Isso a gente vai ter uma aula
Acho que hoje é a aula 12, na aula 14 eu vou falar um pouco sobre os 144 mil e a Nova Jerusalém. Então, os 144 mil estão associados à Nova Jerusalém. Eles estão associados à grande multidão de branco. Muitas pessoas separam. Dizem que os 144 mil é um grupo de pessoas e que a grande multidão de branco é um outro grupo de pessoas. Como se os 144 mil fosse um grupo específico que vai ser salvo durante a grande tribulação. E como se a grande multidão de branco fosse um povo vindo de todos os povos, tribos, línguas e nações. Porém, eu vou mostrar para vocês futuramente, quando a gente tiver um módulo sobre os 144 mil, ou quando a gente for estudar sobre o livro do Apocalipse aqui no curso Escatologia Revelada, aonde você vai ver claramente a Bíblia está trabalhando com figuras de linguagem diferente para falar do mesmo povo, o povo de Deus. Deus só tem um povo. E esse povo ele está sendo retratado nas mais diversas figuras na Bíblia. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, no início do Apocalipse você vai ter uma figura, que são as 7 igrejas, tipificada em 7 castiçais. E as 7 igrejas não estão neste mapa, mas está completamente ligada a essas figuras. Então você tem as 7 igrejas, você tem os 144 mil, você tem a Nova Jerusalém e você tem a grande multidão de branco. Aqui você tem 4 figuras de linguagem que Deus está usando para falar do mesmo povo. Então, basicamente, neste slide, você tem uma conexão entre os 144 mil, a Nova Jerusalém e a grande multidão de branco. Mas essas 3 figuras também estão associadas às 7 igrejas que estão no livro do Apocalipse, porque são 4 figuras falando da mesma coisa. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem breve e resumida, mas caso você quiser, clica nesse link que vai te conduzir para uma aula onde eu falo melhor sobre isto. Então, só para vocês verem, quando a gente lê acerca dos 144 mil, você vai ver aqui, ó, que os 144 mil, eles, em primeiro lugar, é um número, 144 mil. Esse número, ele também vai aparecer aqui na Nova Jerusalém. Quando você lê, a Bíblia diz que a altura da muralha, a muralha media 144 côvados. Mas não só isso, porque você vai ver também os fundamentos dessa muralha. Essa muralha, ela tem 12 portas, que tem o nome das 12 tribos. Lembra que os 144 mil são das 12 tribos? Então, você tem as 12 tribos dos filhos de Israel, nos 144, mas você tem também as 12 tribos na Nova Jerusalém, onde você tem 12 portas que levam o nome das 12 tribos. Porém, você vê que na Nova Jerusalém tem um detalhe. Se as portas levam o nome das 12 tribos, os fundamentos levam o nome dos 12 apóstolos. Logo, você percebe que a Nova Jerusalém e os 144 mil, eles têm conexões. Porque você vê que os 144 mil das 12 tribos, está aqui, ó, 144 mil das 12 tribos, eles também estão associados à Nova Jerusalém, que ela mede 144 mil côvados, as suas muralhas, e ela tem 12 apóstolos, mas também tem 12 tribos, né? As 12 portas com o nome das 12 tribos. Quando você multiplica 12 vezes 12, você tem o número 144. Você percebe a primeira associação? Como se a Nova Jerusalém e esse número de 144 mil ele fosse formado tanto pelas 12 tribos como pelos 12 apóstolos. Quando você soma os descendentes das 12 tribos e quando você soma as pessoas que estão sendo alcançadas e salvas pelo testemunho dos apóstolos, você tem 12 vezes 12, que é igual a 144. Então você consegue perceber que o número 144 mil, ele é um número simbólico e não literal, como se Deus tivesse separado apenas 144 mil pessoas? Não. Esse número, ele é simbólico e profético, ele está apontando para o povo de Deus,
tanto da velha aliança, tipificado nas 12 tribos, como da nova aliança, tipificado nos 12 apóstolos. Inclusive, a Nova Jerusalém tem 12 portas, e só tem o nome das tribos nas portas. A igreja, os gentios, os santos, que fazem parte da Nova Jerusalém, visto que Paulo diz que nós, falando de gentios também, ele diz, nós somos filhos da promessa, como filhos de Sara, a Jerusalém do Alto. Ele fala isso lá em Gálatas, né? Paulo está dizendo que nós somos filhos da Jerusalém do Alto. Aí eu pergunto para vocês, se a Jerusalém tem 12 portas e só tem o nome das 12 tribos, por onde a igreja vai entrar na Nova Jerusalém? Se não pelo testemunho das 12 tribos, pelas portas. E as próprias 12 tribos, elas estão debaixo do fundamento dos apóstolos. Então você vê que a Bíblia estava apontando para o Israel de Deus, não um Israel simplesmente segundo a carne, mas um Israel espiritual, um povo espiritual de Deus que está tipificado aqui. Então, olha só, seguindo esse estudo, quando você continua olhando, você vai ver que os 144 mil, eles estavam selados na testa. Lembra que a gente leu lá em Apocalipse 7? Se não me engano, falando sobre eles estarem selados na testa. Quem são os 144 mil selados? São das 12 tribos, né? Selados na testa. Detalhe, em Apocalipse 14, de novo é dito que os 144 mil estão selados na testa e eles têm o nome de Deus sobre a sua testa. Agora, quando a gente olha para Nova Jerusalém, nós vamos perceber que são apenas aqueles que estão selados na testa com o nome do Pai é que entram na Nova Jerusalém. Então você consegue perceber que existe uma associação entre os 144 mil selados e a Nova Jerusalém. Só que esse é um detalhe profundo, porque aqui a gente precisa entender que está associado não só à grande multidão de branco, mas à igreja. Porque quando você olha para as 7 igrejas, a promessa de ser selado e receber o nome do Pai, né? O nome da Nova Jerusalém e o nome do Cordeiro é feita a 7 igrejas. Então você vê que uma promessa feita a 7 igrejas lá no início, Apocalipse 1, 2 e 3, está sendo dito, ao que vencer, receberá o nome de Deus, olha só, o nome do Pai, o nome do meu Deus, receberá o nome da Nova Jerusalém e receberá também o meu novo nome. Então, você percebe que a promessa feita às 7 igrejas está se cumprindo nos 144 mil, eles estão selados na testa e eles, segundo Apocalipse 14, levam sobre a sua testa o nome de Deus. A promessa feita aos que vencerem das 7 igrejas está aqui, ó, nos 144 mil. Da mesma forma, está aqui, ó. Está aqui nos 144 mil, mas também está aqui na Nova Jerusalém. Os 144 mil estão selados na testa com o nome do Pai. Apocalipse 22, 4. Então, basicamente aqui a gente vê paralelos entre os 144 mil e a Nova Jerusalém, que aponta para a igreja. Da mesma forma, nós vamos ver que existem paralelo entre os 144 mil e as 7 igrejas, e nós vamos ver paralelos entre os 144 mil e a grande multidão de branco. Por exemplo, a Bíblia diz que eles estão diante do trono de Deus. Quando você olha para os 144 mil, Apocalipse 14, versículo 3 e 5 diz, eles estão diante do trono. Quando você olha para a grande multidão, Apocalipse 7 e versículo 9 e 15 vai dizer, eles estão diante do trono. Então veja que tanto 144 mil como a grande multidão incontável, que vem de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão diante do trono. Depois você vai ver em Apocalipse 14, falando dos 144 mil, que eles seguem o Cordeiro. Quando você olha para a grande multidão, a Bíblia também vai dizer que eles seguem o Cordeiro. Está lá em Apocalipse 7, 17.
A Bíblia diz que eles estão sendo apacentados pelo cordeiro, ou seja, o cordeiro é o seu pastor, aonde o pastor vai, as ovelhas seguem. Então você tem aqui paralelos que estão conectando os 144 mil à Nova Jerusalém e os 144 mil também à multidão de branco. E além desse slide, eu poderia conectar para vocês os 144 mil também com as 7 igrejas. Porém, o meu objetivo aqui hoje é mostrar que os 144 mil está apontando para um povo de Deus. E agora eu quero fazer a conexão com o estudo da geração que verá a vinda de Jesus. Por quê? Se você quiser saber mais, tem uma aula onde eu falo sobre isso. Então é só você clicar neste link. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que quando a gente fala dos 144 mil, diferente do que muitas pessoas estão acostumadas a pensar que os 144 mil trata-se de um número literal, na verdade os 144 mil é um número simbólico que está apontando para todas as pessoas que farão parte do povo de Deus durante 6.000 anos. E eu quero mostrar isso para vocês agora. Quando a gente olha para este gráfico que eu estou mostrando para vocês, desde o princípio eu tenho tentado mostrar isto para vocês. Deus deixou vários memoriais apontando para os 7 dias da criação, para os 7 dias da semana que a gente observa todos os meses, né? E também quando Deus diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, então se nós temos 7 dias da criação, 7 dias da semana, se para o Senhor cada dia é como 1000 anos, então nós temos 7 milênios. Aonde a Bíblia sempre deixou claro, durante 6 você trabalha, o 7º é descanso, ele é um dia diferenciado. Então, durante 6 dias, o homem ele viveria do seu suor, mas o 7º, Deus estava mostrando que seria um dia que o Senhor proveria. Durante 6 anos, o homem trabalharia a terra, o 7º seria um ano de descanso. Durante um ciclo de 50 anos, o ano 50 seria um jubileu, um ano de restituição e tudo mais. Então, basicamente, nós temos aqui figuras, mas hoje eu quero acrescentar mais uma para vocês entenderem. Vamos pegar os 7 dias da criação, ou os 7 dias da semana, ou os 7 milênios, e eu quero mostrar para vocês como existe uma revelação conectada aos 144 mil. E o detalhe, o teor desta aula é que os 144 mil comprados de toda a terra, ele está apontando para aqueles que foram comprados de toda a terra durante 6 milênios. Então, preste atenção nesse cálculo. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quantos dias da semana a gente trabalha? Lembra do que a Bíblia mostra? 6 dias trabalharás, mas o 7º é descanso. Então vamos lá, segue a minha linha de raciocínio. A gente trabalha durante 6 dias da semana. O 7º é um dia diferente. Quantas horas a gente tem em um dia? 24. Então agora soma comigo. 6 dias, tá aqui ó, 6 dias ou 6 milênios, né? 6 dias vezes 24 horas por dia. Qual que é o número que você vai encontrar ali? 144. Perceberam? 6 dias de trabalho vezes 24 horas, você tem 144 horas em uma semana. Quando eu falo uma semana, lembra que eu estou me referindo aos 6 dias de trabalho, não ao 7º, que o 7º é descanso. Quantos dias o homem trabalha? 6. Então aqui nós estamos calculando sobre esses 6 dias. Agora, lembrando que o trabalho ele está associado à escravidão antes de vir a libertação, vamos fazer o cálculo agora não por semanas, mas por milênio. Se nós temos 144 horas em uma semana de 6 dias, se você olhar, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Então vamos multiplicar cada dia por 1000. Se nós temos 144 horas
em uma semana de 6 dias, nós temos 144 mil multiplicado por 1000 anos. Então, em 6 milênios, nós temos o número 144 mil. Perceberam? Agora, o que a Bíblia mostra para nós? Que desde Adão, desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo, até o final de 6 milênios, se completará um grupo de pessoas que serão salvos, de 144 mil selados. Lembre que quando a gente fala de ser selados, a gente tem no Velho Testamento pessoas em Ezequiel 9, se não me engano, que já estavam sendo selados na testa. A gente vai ter no Novo Testamento pessoas que são seladas com o Espírito Santo. A gente tem a promessa feita não só aos 144 mil, não só aos que estão na Nova Jerusalém, mas às 7 igrejas. Ao que vencer, receberá o nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém, o meu novo nome, falando de Cristo. Então perceba que o que a Bíblia estava mostrando para nós através deste número 144 mil, que é um número simbólico e não literal, é um número que está mostrando que durante esse período de 6 mil anos de trabalho, 6 mil anos de escravidão, estaria sendo formado um povo, separado um povo para Deus, que não se contaminou, que no final será entregue para Deus como uma virgem pura, santa, sem mácula, que é casta, que não se contaminou com esse mundo, entende? Então, quando a gente olha para esse número de 144 mil selados, esse número não é literal. Esse número, mais uma vez, assim como todas as aulas anteriores e as que ainda estão por vir, é um número que está apontando para os 6 milênios da humanidade, onde Deus está separando nesta terra, do meio de um povo que se corrompeu, ele está separando um povo para ele, um povo que será selado na sua testa, recebendo o nome de Deus. A promessa aos que vencerem, ao que vencer receberá o meu nome, o nome de Deus e o nome da Nova Jerusalém, um povo separado para Deus. Então, sempre que a gente fala dos 144 mil, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que os 144 mil, ele não está falando apenas da grande tribulação, como muitas pessoas dizem. Não, depois que a igreja for arrebatada, Deus vai levantar um número de 144 mil das 12 tribos, e eles vão profetizar durante a grande tribulação. Os 144 mil é um número que está apontando para os 6 mil anos de história. Quando se completar esse número selado dos 144 mil, Jesus volta. Entenderam? Mas lembrando, 144 mil não é um número de pessoas, e sim um número que está apontando para 6 milênios. Quando se completar os 6 milênios, Jesus está voltando. Por isso que eu estou dizendo para vocês que quando a gente olha para o tempo em que a gente está vivendo, nós estamos muito próximo a esta virada do 6º para o 7º milênio. E o 7º é o reino de Cristo aqui na Terra. A Nova Jerusalém, ela tem a medida dos 144 mil. É o povo que se completou durante 6 mil anos que vai habitar agora na Nova Jerusalém. E detalhe, a Bíblia diz que tanto 144 mil quanto a grande multidão, elas estão diante do trono. E são seguidores do Cordeiro. Se o Cordeiro estiver aqui na terra, aonde você acha que o povo de Deus, os 144 mil, estarão se eles são seguidores do Cordeiro? Estarão seguindo o Cordeiro. Estarão reinando aqui na terra. E este é também um dos motivos pelo qual eu creio que a Nova Jerusalém também estará aqui na Terra no milênio, visto que durante 6 mil anos se completou o número de salvos, os 144 mil, que lembrem, não é um número literal, não é que só 144 mil pessoas vão ser salvas, mas são todos aqueles que foram salvos durante este
período de tempo que é 6.000 anos e que tem dentro dele o número 144.000. E no 7º milênio, você vê que eles são seguidores do Cordeiro. Se o Cordeiro vai estar reinando aqui na Terra, os 144.000, ou os santos, a igreja, também vai estar aqui na Terra. E você vê que a Nova Jerusalém tem essa mesma medida, 144. Ou seja, é muito possível, eu creio dessa forma, que assim como a Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra e os 144.000 estão aqui, você vai ver que a Nova Jerusalém tem as medidas desses 144.000 também estão aqui, visto que eles seguem o Cordeiro e o Cordeiro os apacentará. Eles seguem o Cordeiro e o Cordeiro estará aqui na terra. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje, vocês já devem ter percebido que hoje eu estou sem voz. Eu estou me esforçando para gravar essa aula para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é que quando a gente fala dos 144.000, você precisa lembrar que os 144.000, ele não fala de um número de pessoas literais, que só 144.000 pessoas vão ser salvas. Não, esse número está apontando para 6.000 anos, aonde você vê que durante 6 dias, quando você multiplica por 24 horas, você tem o número 144 horas. Se você pegar 6 dias e multiplicar por 1.000 anos, então cada dia equivale a 1.000 anos, então 144 horas vezes 1.000 você tem os 144.000. Perceberam que o número 144.000, profeticamente, Deus estava deixando uma pista para a gente entender que ele apontava para 6 milênios? E o que Deus está mostrando? Que quando se concluir os 6 milênios, também é o mesmo momento em que se concluiu o período de selamento dos 144.000. 144.000 não fala de um número, mas fala de um período de tempo. Então, Jesus vai voltar, e esses que foram selados durante 6.000 anos, que está tipificado nesse número 144.000, é que vão reinar com Cristo no 7º e último milênio. Então, só para a gente concluir esta aula, eu quero deixar mais um acréscimo neste mapa. Neste mapa a gente tem colocado tudo que a gente estudou nas aulas anteriores até agora. E não é diferente. Agora eu quero colocar aqui, ó. Quando a gente olha para cada dia da criação, no primeiro dia, você tem ali 24 horas em um dia normal. Só que lembrando que um dia de 24 horas, quando a gente multiplica por 1.000 anos, você tem o equivalente a 24.000. Agora, quando a gente faz isso com cada dia da criação, você vai ver que nós temos 6 dias multiplicado por 24 horas em cada dia, multiplicado por 1.000, visto que cada dia representa 1.000 anos, você tem um período que vai totalizar 144.000. Perceberam? Como esse número 144.000 que estará reinando com Cristo aqui no último milênio, ele é um número que está associado a esses primeiros 6 dias ou aos primeiros 6 milênios. Então, qual é a mensagem que nós temos aqui? Que no 7º e último milênio, o povo que estará reinando com Cristo é o povo que foi selado durante os outros 6.000 anos. Então, basicamente, qual que é a revelação que nós temos? Nós estamos vendo que durante 6.000 anos existe um povo que está sendo separado para Deus. Desde o princípio, desde Caim e Abel, nós vemos o sangue de Abel clamando, até o livro do Apocalipse, onde você vê o sangue daqueles que estão debaixo do altar e que estão clamando a Deus. Você vê que Deus está separando um povo que a Bíblia está dizendo, ao que vencer será selado na testa, recebendo o nome de Deus. E detalhe,
Esse é o povo que durante 6.000 anos vai completar um número 144 mil, que é simbólico, que não se limita apenas a 144 mil pessoas, mas esse número 144 mil está apontando para 6.000 anos. Um período de tempo onde Deus estaria separando um povo para reinar com ele aqui, ó, no 7º milênio. Tanto que você vai ver na Nova Jerusalém esse mesmo número, nas muralhas, 144 mil. Esse mesmo número, quando você soma 12 apóstolos, 12 tribos, você tem 12 vezes 12, 144 mil. Espero que você tenha entendido essa aula. Peço desculpa, hoje eu estou muito mal da garganta, mas ainda assim eu não queria deixar de gravar esta aula para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima aula.